Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o café. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas as possibilidades da ocorrência de um laninha esse ano que pode afetar aí diversas culturas. E para falar do café, a Stonex, a consultoria fez um balanço especial dividindo o que poderia acontecer, quais os impactos do laninha para cada região produtora do país, nas principais regiões do mundo. Desculpa. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Maximiliano. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês do Notícias Agrícolas. Fernando, a Stonex fez esse levantamento, então, para alertar os produtores de como que deve ficar essa produção mundial de café, como que deve afetar os impactos. E hoje, nessa nossa primeira entrevista, a gente vai falar sobre o Vietnã e a Indonésia. Para o produtor que está nos assistindo, os modelos meteorológicos dos Estados Unidos, o NOAA, começa a indicar aí probabilidade de 60% da ocorrência do Laninha para 2020. E o Fernando vai falar um pouquinho para a gente como que isso pode impactar a safra de café. Fernando, vamos começar para o Vietnã, produção do café robusta. O que vocês estão avaliando? Como é que está a situação lá e o que pode acontecer caso a gente tenha, então, aí a confirmação do Laninha daqui para frente? Então, como você disse, né, a NOAA, a agência americana, tem previsto aí a possibilidade de uma linha, 60%. Essa expectativa também, ela se reflete, ela se repete, né, pela agência meteorológica australiana, que é o BOOM. Então, nesse contexto, né, a gente tentou aí trazer, elencar os possíveis impactos que a ocorrência de uma linha poderia afetar aí na produção de café, né? Então, falando do Vietnã, o que a gente notou, né? Inclusive, antes de mais nada, eu quero dar os créditos aqui para a equipe internacional da Stonex, que participou desse estudo, né? Então, teve os nossos membros que ficam localizados aí nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Colômbia, que trabalharam em conjunto para poder realizar esse estudo. E a gente observou que, no caso do Vietnã, né, que é o segundo maior produtor de café no mundo, é o maior produtor de café robusto, então está aí muito ligado ao mercado da commodity em Londres, inclusive muito importante para o pessoal aí do Espírito Santo, né, que tem essa produção do robusto, o pessoal do Rondônia, entender o que está acontecendo lá no Vietnã. E o estudo indicou que os anos de laninha, ele geralmente está associado a uma monção indiana mais forte. O que isso quer dizer? Os anos de laninha geralmente trazem um período de chuva mais intenso lá no Vietnã. Geralmente o período chuvoso, né, começa a se intensificar a partir agora do segundo semestre lá, e os dados indicam que os meses com maiores intensidade de chuva, né, quando a gente tem uma ocorrência de laninha, são os meses de novembro e dezembro. E, coincidentemente, esses meses vão recair aí no período da colheita do Vietnã nesse ano, né, que é prevista para começar em meados de novembro. Então, é um ponto de alerta. Claro, Virginia, que vale lembrar que a perspectiva do NOAA e do BOOM também é de um laninha fraco, mas sim é um ponto de alerta aí a questão desse clima lá no Vietnã. Fernando, então o Vietnã a gente pode, caso isso se confirme, a gente pode ter então aí um atraso na colheita do café robusta, que é um café, como você mesmo já disse, o mercado aguarda muito pela entrada desse café, e a gente pode ter também redução na produção do Vietnã? Então, sim, olhando historicamente, né, nem todos os anos, com a ocorrência de laninha, houve perda da produção. Mas uma coisa é mais aceita, né, é de que na possibilidade da ocorrência de uma laninha, a gente teria, sim, atrasos na colheita do Vietnã e perda de qualidade, caso aí essa chuva venha atingir o país durante o período de safra. Vale lembrar, ô Virgínia, que o mercado de café robusta, né, em Londres, ele tem reagido muito aos estoques, à oferta limitada, aos estoques limitados no Vietnã. Então, assim, esse é um país que está intimamente relacionado com a bolsa em Londres. E também, um outro ponto é que a expectativa, até mesmo do USDA, é que a gente já tenha, né, uma redução na produção do Vietnã neste ano. O último dado do USDA estimou aí uma redução em torno de 3,5% para um pouco mais de 30 milhões de sacas no Vietnã, mas alguns participantes do mercado acreditam que esse número pode até ser menor.
Fernando, o relatório da Stonex, ele abordou algo no sentido da qualidade da safra, esse excesso de chuva, caso a colheita aconteça sem grandes problemas, mas a gente pode ter aí, pode prejudicar a qualidade da safra desse café do Vietnã? Com certeza, caso a gente venha a observar a ocorrência de laninha e um aumento nas chuvas nesse período de colheita no Vietnã, a qualidade seria um dos fatores mais afetados aí, em decorrência desse fenômeno. E, Fernando, eu sei que você acompanha o desenvolvimento da safra, como tudo seguiu até aqui. Como é que estão as condições lá no Vietnã hoje? O clima ajudou, vem ajudando, o produtor aguarda aí agora só por essa colheita. Como é que está o cenário lá? Então, o que a gente assim observou, inclusive, é um ponto importantíssimo a respeito da produção vietnamita, é que no mês de maio a gente viu um período seco e quente lá, inclusive aquele período gerou bastante discussão a respeito do que seria a safra no Vietnã neste ano, né? Então a gente viu esse período seco e agora o clima tem sido favorável. Então aí existe esse é até um dos motivos que faz alguns participantes do mercado acreditarem aí em uma safra menor no Vietnã. Mas de qualquer forma, até o momento, as previsões o clima lá tem sido sim favorável para esse momento, para esse estágio de desenvolvimento da nova safra. Fernando, eu não posso deixar de perguntar como é que se comportaram os preços nesses últimos dias para o café robusta na Bolsa de Londres. A gente viu um ganho bem intenso na realidade, né, na Bolsa de Londres. Os preços de robusta eles ganharam bastante espaço aí na semana passada e também, claro, que tem todo um contexto técnico ligado aí à Bolsa também de Nova York, mas um dos principais motivos, Virginia, que tem suportado a preços no Vietnã, em Londres, minto, são as questões domésticas do Vietnã. A gente pode até comentar, aproveitar aqui, que houve de novo o início, né, do surto da pandemia do Covid-19 no Vietnã. Isso gerou uma preocupação em meio aos participantes do mercado com relação à logística, né? A gente não espera que isso tenha um impacto tão grande, mas isso impactou sim. E essa questão da produção no Vietnã, que esse estoque limitado, né? Então o mercado espera ansiosamente pela nova safra e um atraso nessa safra poderia ser um problema. Legal, Fernando, eu queria falar agora um pouquinho então sobre a Indonésia. Lembrando que a Indonésia, ela tradicionalmente ela colhe o café o ano todo. A gente separa então lá na Indonésia a colheita do robusta e a colheita do arábica. O que chama muita atenção é que caso a gente tenha a confirmação do laninha, é a colheita do café arábica que pode estar em risco e sofrer alguma baixa aí de oferta de café. É isso, Fernando? Sim, a Indonésia, né, Virginia, até bom comentar, é um dos maiores produtores também, é um país muito importante na verdade, por muitos anos, a Indonésia foi o segundo maior exportador de robusta. Então, ela tem, assim, uma importância maior para a variedade robusta, inclusive é o principal produto exportado lá, o arábica a produção é um pouco menor. No entanto, né, existe aí essa preocupação. Como você disse, a colheita do Robusta, ela geralmente inicia aí em meados de maio e vai até o início de agosto, final de julho, né? Esse ano a gente já teve um atraso na colheita do Robusta por conta do excesso de chuva lá. Então, lá essa é uma questão importante. E aí, além disso, a gente viu, a gente vê aí que caso esse evento do Laninha venha a ocorrer, esse excesso de chuva que seria mais ou menos o mesmo resultado, né, o mesmo efeito que a gente veria no Vietnã, isso viria a acometer a produção na Indonésia. Vale lembrar que no estudo, né, a gente notou que os meses que tem um volume maior de chuva em anos de laninha são os meses de outubro. Então, a gente poderia ver aí um volume de chuva maior em outubro, diferentemente do Vietnã, que a chuva seria em novembro e dezembro. De qualquer forma, a safra do Arábica seria a principal impactada. Fernanda, eu queria voltar um pouquinho quando você falou nesse atraso da colheita, da primeira colheita da Indonésia, do café robusta. Isso gerou alguma perda para a produção? A gente vai ter menos café da Indonésia disponível no mercado? Não, não existe uma expectativa de redução na oferta desse produto, não. Existe só uma questão, o principal, na verdade, foi a questão do atraso dessa colheita, mas isso tem sido favorável agora, neste momento. O clima tem sido favorável, inclusive até as últimas
dados que eu vi a respeito da chuva lá, né, que a gente tem previsão de chuvas leves, então o clima tem favorecido. Tá, em questão do café arábica, a gente também tem uma projeção de queda de produção para esse ano, Fernando? Na verdade, a produção do café arábica ela é uma queda, mas muito pequena, né? Só para a gente ter noção do que volume que a gente está falando, Virginia, dos 10 milhões de sacos que são produzidos na Indonésia, aproximadamente, 9 milhões são de café robusta, produzido lá na ilha de Java, principalmente, e apenas 1,5 milhão só é de café arábica produzido na ilha de Sumatra, principalmente. Legal. E, Fernando, diante de tudo isso que você me trouxe, a gente segue acompanhando, o produtor de café está muito ligado também aqui no Notícias Agrícolas pelas questões do clima, a gente tem a florada começando aqui no Brasil daqui a pouquinho. Quando que o mercado deve começar a fazer a leitura desses dados do Laninha? Quando que a gente pode começar a observar uma movimentação mais expressiva dos preços por conta dos fenômenos climáticos? Então, até um ponto, né, a se comentar nesse sentido, nós já antecipamos essa questão, então esse estudo já veio de uma forma antecipada, mas o mercado ele pode começar a tentar precificar alguma movimentação desse laninha a partir do momento em que a probabilidade da ocorrência desse laninha aumente, né? A gente falou aí que está em torno de 60%, mas ainda existe assim a possibilidade de se manter um clima neutro, então o mercado ainda ele vai esperar um pouco mais caso a gente veja aí esse aumento na probabilidade da ocorrência do fenômeno. Mas é um fenômeno que todos devem ficar de olho, principalmente pelas questões das colheitas nesses países que a gente comentou. Fernando, eu te perguntei do café na Bolsa de Londres, vou te perguntar agora na Bolsa de Nova York, como que você observou o mercado aí nos últimos dias? A gente teve uma alta bastante expressiva ontem, qual que é a sua leitura aí dessas últimas semanas? Então, o mercado, né, primeiro ele tá, lá em Nova York, ele está reagindo ao dólar. A gente observou que, até voltando um pouco antes, né, ele estava naquele momento de ascendência, ele chegou naquela resistência próxima dos 127 centavos de dólar, ele recuou. E aí a gente viu de novo, ele chegou perto de um suporte próximo dos 110 e ele está se mantendo mais ou menos entre esses dois níveis, né, de preços, mas a gente viu esses ganhos recentes, foi principalmente a volatilidade que o dólar criou nesse mercado e também a previsão das quedas nas temperaturas aqui no Brasil, né, e em Minas Gerais, principalmente, que é a região que tem a maior produção de café. Inclusive, a gente observou até a ocorrência de queda de granizo em algumas cidades do sul de Minas. Foi um dano limitado, foi algumas regiões limitadas, não foi um dano extenso, porém isso coloca o mercado, os participantes do mercado aí atentos com a questão do clima. A gente tem até a previsão de que as temperaturas devem cair mais ainda até o final de semana e isso deve manter o mercado volátil. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Te espero na semana que vem para a gente falar, então, do Brasil e América Central nas questões do Laninha. Eu que agradeço o convite de estar participando e a gente vai aqui trazer um pouco da análise do Brasil e da América Central. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, ele é analista de mercado e falou pela Stonex. O Fernando trouxe as questões que podem impactar o mercado e a produção do café mundial, caso o fenômeno do Laninha se confirme aí nas próximas semanas. Até então, o Fernando destacou que as previsões meteorológicas do NOAA, lá dos Estados Unidos, indica a chance de 60% de um Laninha, é sempre bom a gente frisar, com intensidade fraca. Ainda há essa possibilidade do Pacífico continuar neutro, mas a gente segue acompanhando. Para o Vietnã, o impacto vai ser na colheita, que começa em novembro, que é exatamente quando as chuvas devem aí, ser muito expressivas e muito volumosas por lá. Isso pode trazer, então, uma redução na oferta de café por conta de atrasos na colheita. Paralelo a isso, segundo o Fernando, o USDA já estima aí uma quebra de 3,5% na produção do Vietnã. Falando em Indonésia, o Fernando trouxe que o impacto será mais na safra de café arábica, que começa a ser colhida agora também no segundo semestre. É o mesmo problema do Vietnã. O excesso de chuva pode atrasar essa colheita e prejudicar a qualidade da safra e também a oferta. Bom, eu vou ficando por aqui, deixo aqui o convite para a semana que vem, a gente vai conversar com o Fernando para falar sobre os impactos de um Laninha aqui no Brasil e também na produção da América Central. Em breve nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.